essas questões, né? E é o que vem acontecendo, inclusive a gente observa, embora ainda seja como aquela figura do iceberg, né, que eu mostrei no início, que ainda é muito pouco perto do que precisa ser feito, esse muito pouco vem acontecendo de forma consistente, né? E eu cito até como um exemplo de resultados dessas discussões, as normas que vêm, normas bastante recentes, que são relativas ao desenvolvimento de cidades e comunidades sustentáveis, né? Essas normas, elas foram realizadas aí pela ISO, com a participação, obviamente, de vários países, né, em sua elaboração, e nós já temos três delas, ou melhor, duas delas, traduzidas aqui para o português e publicadas pela BNT. Percebam que são normas bem recentes, né? Elas foram traduzidas pela Comissão de Estudos Especial da BNT, a Comissão 268, da qual eu faço parte, e que é um espelho da ISO 268, tá? Nós estamos agora trabalhando ou finalizando a tradução da ISO 37123, né, que foi publicada em 2019, portanto, também bastante recente, que trata dos indicadores para as cidades resilientes. Então, vocês percebem como as coisas estão realmente bem alinhadas no que diz respeito aos eventos que a gente vem observando no mundo, por exemplo, a pandemia, né, como eu disse, evidenciou aí as dificuldades das cidades se manterem resilientes, ou seja, das cidades se manterem operantes e prestando serviços aos seus cidadãos a despeito da pandemia, né? E a gente tem essas outras discussões nas outras normas, que são indicadores de qualidade de vida, diretrizes de como você projetar cidades e comunidades sustentáveis, etc. Então, nada melhor do que passar a usar essas normas para que você possa, para que nós todos possamos analisá-las criticamente, propondo aprimoramentos, né? Bem, uma outra questão importante, mas que está alinhada a tudo isso que eu falei anteriormente, é a questão da biodiversidade, né? Quer dizer, essa também é uma imagem ilustrativa aqui da nossa Amazônia, né? Hoje a gente tem cenas dramáticas também no Cerrado, e o que acontece é que o homem, em busca de alimento, né, para toda a população mundial e para as populações urbanas, etc., vem desmatando, vem ocupando mais áreas de matas virgens, né, de matas originais, de florestas, ou mesmo do cerrado, com pasto, né, com gado, e com isso, e outros cultivos, e com isso o homem ele vem alterando sensivelmente a biodiversidade, né, inclusive com a eliminação de alguns ecossistemas, né, provocando um desequilíbrio geral, generalizado, né, e isso vem aproximando a gente de vetores de doenças que antes a gente não tinha contato, né? Então, isso é o que a ciência, inclusive, tem nos apresentado e tem nos esclarecido até em relação à pandemia, né? Então, ficou aquela discussão no início se foi o morcego que transmitiu a doença, enfim, o coronavírus, por ter sido ingerido lá na China, e ficou aquela coisa de, mas os mercados vivos, como se a gente não tivesse mercados de animais vivos aqui no Brasil. A gente tem várias regiões aqui onde isso é cultural, inclusive, né? Então, o que está acontecendo, na verdade, é que está havendo uma interferência muito grande do homem na biodiversidade, e a gente está, de fato, estreitando essas cadeias, né? A gente está se aproximando mais de vetores com os quais a gente não tinha contato, e dessa forma há uma previsão de que outras pandemias venham a ocorrer, né? Essa nem passou ainda, e a gente realmente já precisa manter as pandemias nas nossas pautas, né? E aí tem uma questão muito interessante que eu queria até, deixa eu ver se eu consigo, porque é a primeira vez que eu estou usando essa plataforma, eu quero ver se eu até compartilho um vídeo com vocês muito bacana, que é sobre deixa eu ver se eu consigo aqui,
é sobre essa campanha, deixa eu voltar lá no meu PowerPoint, essa campanha da retomada sustentável, e que diz o seguinte: não volte a ser como era antes, né? Então, deixa eu ver se eu consigo. Vocês, por favor, me digam se conseguem ver minha tela, tá? Se vocês estão vendo, se alguém puder me dar um feedback, se está vendo o Google Chrome. Ainda não, Renata. Não? Então, deixa eu ver. Espera um pouquinho, deixa eu ver se eu consigo. Se ficar muito complicado, eu não passo, depois eu compartilho os links com vocês. E aí, aqui, para abrir bandeja de compartilhamento. Aqui, agora vai. Acho que agora vocês conseguem, né? Sim. Só não conseguimos ouvir. Está sem som. Não conseguem ouvir o vídeo? Não. Não? Então, acho que não vai dar. Não quero ficar atrapalhando o... Espera um pouquinho. Acho que agora eu vou conseguir. Vamos ver. Em 2020 foi um ano atípico. Eu, você e milhões de brasileiros ficamos presos em casa. E nesse momento de retomada das atividades, temos uma coisa a dizer. Não volte. Não volte. Não volte. Não volte. Não volte a se calar diante do preconceito. Não volte a desperdiçar água e energia. Não volte a ignorar a mudança do clima e ciência. Não volte a consumir sem pensar no amanhã. Não volte. Vá em direção aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, Que fazem parte da Agenda 2030. Um esforço conjunto de países, empresas, instituições e sociedade civil. Vamos retornar de maneira sustentável, Melhor do que éramos antes. Então, vocês viram que bacana que essa... Espero que vocês tenham ouvido e visto. Acho que deu certo, né? Realmente, essa campanha eu acho bem bacana de mostrar, porque ela tem tem essa carinha, assim, de mostrar o retrato do que vem acontecendo, né? Com as discussões que estão muito mais amplas, né? Vocês viram que tem atores aí de várias áreas, né? Tratando do mesmo tema. Voltou minha tela, né? Ainda não. Não? Eu acho que não vai dar certo eu ficar saindo para compartilhar os vídeos com vocês. Mas vamos lá, então. Agora voltou, né? Sim. Perfeito. Bom, dito isso, pessoal, o que acontece, né? Dado todo esse contexto, né, que eu apresentei para vocês e que, na verdade, é só uma compilação de tudo que a gente vem observando, né, dia após dia, esses conceitos super importantes aqui à esquerda, como economia verde, economia circular, economia azul, economia regenerativa, desenvolvimento sustentável e resiliente, e que se traduzem no aumento do PIB, na geração de empregos, na preservação do meio ambiente, na atração de investimentos externos. Isso aqui é super importante, porque a gente tem aí uma massa de dinheiro enorme em dólares, coisa da ordem de trilhões de dólares, buscando bons projetos para serem investidos, né, por meio de agências de fomento, fundos de financiamentos, green bonds, enfim. O Brasil, na verdade, ele tem espantado esses financiamentos, né? E a gente teria tudo para atrair esses financiamentos, né? Então, essas discussões todas desses temas, elas têm que estar cada vez mais presentes na pauta de todo mundo, inclusive da construção civil, né? E a gente já tem alguns documentos bem interessantes de referência, como, por exemplo,
esse documento que eu recomendo a todos que tenham interesse em dar uma olhada, que ele foi publicado, inclusive, pela FAPESP, que é um documento do PNUMA, e eu até destaquei aqui que das páginas 11 a 30, a gente tem uma ênfase maior às cidades, né, o que trata justamente da economia verde. Esse relatório super bacana, que foi publicado agora em 2020, durante a pandemia, pelo WRI, não sei se vocês conhecem, o WRI é um instituto de pesquisa, né, e, na verdade, internacional, né, e fez um trabalho muito bacana, juntamente com vários agentes aqui do Brasil, universidades, agentes públicos, etc., sobre um relatório muito consistente, orientando o Brasil no sentido de uma retomada sustentável, né? Então, o título é exatamente esse, né? Uma nova economia para uma nova era, elementos para a construção de uma economia mais eficiente e resiliente para o Brasil. Então, inclusive, o relatório, assim, em linhas gerais, ele mostra o quanto o Brasil pode gerar de empregos e de divisas mesmo, e de atração de investimentos, se tiver uma postura mais sustentável, mais responsável, digamos assim, no tripé da sustentabilidade, né? O tripé das finanças, o tripé, a parte social e a parte ambiental, né? E nós temos também esse outro documento muito interessante também, publicado por essa coalizão das cidades em transição, né, Urban Transitions, que é de setembro de 2020 e que explora aí essas prioridades para os governos nacionais, e que é o seguinte, ele dá uma luz para os governos nacionais se recuperarem ou recuperarem suas economias por meio das cidades, né? Então, é muito interessante, tá? Eu também recomendo a quem tenha interesse nesses temas, né? E, não, obviamente, a gente não tem só essas 3 referências, mas eu trouxe algumas, porque a gente nem é o objetivo aqui a gente se aprofundar muito nisso, né? Então, a gente tem que, esses temas, de fato, têm que estar cada vez mais presentes, inclusive na construção civil, né? Porque a construção civil, ela tem um papel muito importante como a gente disse, na construção das cidades, né? E até porque a gente não vai conseguir seguir, né, pessoal, construindo nossas residências e nossas cidades à semelhança dessa imagem que foi divulgada durante a pandemia no Airbnb, na revista Veja, etc., que é uma casa flutuante existente na represa de Joanópolis e que está disponível para locação, assim, ilhada, né? Ou seja, que permite o isolamento social. Ela é super interessante, mas ela está fora de questão em escala, né? Ou essa vila que existe também, é um caso real na Holanda. Percebam que ela tem uma cobertura solar que permite que ela tenha a energia solar alimenta com energia essa vila, né, a utilização de toda a energia da vila, e ela possui motores que permitem que esse bloco todo se desloque na medida da necessidade. E ela tem também pilares que são, como se diz, eles podem se estender, os pilares, a partir do momento que os habitantes dessa vila desejem ancorar ou se fixar em determinado lugar, de repente, fugindo de inundações, fugindo de eventos extremos climáticos, fugindo de pandemias, né? Bom, então, dito isso, pessoal, vamos às tendências que a gente tem observado por meio da literatura, por meio da ciência, uma série de referências, tá? E, obviamente, são algumas, porque a gente não tem nem tempo aqui para compartilhar todas com vocês. Há uma tendência muito interessante, crescente, na verdade, que não é de hoje, mas ela tem se mostrado mais em evidência agora, também durante a pandemia, que é a biomimicry, que é a imitação dos processos que existem na natureza, né, ou do design existente na natureza, na nossa engenharia, nas nossas construções, né? Então, eu não vou sair para
mostrar o vídeo para vocês, porque vai dar uma confusão danada, mas tem um videozinho aqui curtinho, muito bacana da National Geographic, que mostra como é que funcionam as casas de cupins, né? Ou de formigas, né? Os formigueiros, ou os cupinzeiros, né? E eles têm, não sei se vocês sabem, sistemas de ventilação natural muito eficazes, né? Que promovem um conforto térmico interno fantástico, né? E existem obras baseadas nesse tipo de arquitetura, digamos assim, da natureza, né? E eu trouxe aqui um exemplo, que é esse edifício de escritórios baseado na biomimética, e nesse conceito dessas casas dos termites, né, dos cupins e das formigas. Então, são projetos, na verdade, cada vez mais inteligentes do ponto de vista de uso de iluminação natural, de ventilação natural, sem dependência de ar-condicionado, da iluminação artificial, mas resguardando o conforto de seus usuários, tanto acústico como visual, térmico, e a segurança, obviamente, né? Há uma outra tendência, que é a manutenção de infraestruturas naturais somadas às construídas, né? Então, cada vez mais o homem vem percebendo o quanto faz falta na selva de pedra, digamos assim, o quanto fazem falta elementos naturais, por uma série de aspectos, né? Então, por exemplo, a gente tem aí a retomada das florestas urbanas, a gente tem a construção de corredores por meio de flores, por exemplo, no Reino Unido, há vários locais com plantações de flores adequadas para que se promovam corredores de polinizadores, né? E também outros elementos, como a gente vai ver aqui, que são tetos verdes, tá? Por exemplo, essa é uma imagem muito interessante do Hilton de Midtown, ali em Nova York, onde o teto verde ele foi aproveitado para o desenvolvimento de um apiário, tá? Quem tiver interesse, inclusive, em ver como é que funciona esse apiário, eu deixei aqui a dica, tem um documentário super bacana, uma série, ela é meio bobinha, mas tem esse episódio com o Zac Efron, que se chama Down to Earth, e tem um episódio que mostra justamente como é que funciona esse apiário lá no Hilton, né? E a ideia é que essas abelhas, elas não têm ferrões, mas elas podem circular à vontade, sair das suas colmeias e voltar, né, ir para o Central Park, voltar, enfim, tem o objetivo realmente de polinizar a cidade, né? Há também um crescimento, de fato, como eu disse, uma valorização dos tetos verdes ou os tetos azuis. Eu não sei se vocês estão familiarizados com essa nomenclatura, mas os tetos verdes, eles têm por objetivo não só colocar jardins, mas também hortas urbanas, né? Os tetos azuis, na verdade, são aqueles tetos que permitem que existe um espaço entre lajes para que você possa, na cobertura, né, para que você possa armazenar água de chuva e dar destinos outros para essa água, né? Pode ser, inclusive, irrigar um teto verde, né? Ou, sei lá, usar essa água para algum outro tipo de utilidade ali no prédio mesmo, né? De limpeza, etc. E esse exemplo aqui também da Green Roofs é uma empresa que se encarrega de desenvolver esses tetos verdes pelo mundo, né? E no ano passado ela lançou uma das maiores fazendas urbanas do mundo, ou a maior fazenda urbana do mundo, nesse vídeo aqui que eu queria mostrar para vocês, mas que vai ficar para vocês verem depois com calma, tá? Há uma outra tendência, como eu disse, que é das florestas urbanas, né? Então, esse é um projeto, acho que vários de vocês devem conhecer, que é puxa, me falhou o nome agora, do arquiteto. Bem, depois eu me lembro. Enfim, mas esse projeto é um projeto em Milão, né? Que já está operando aí há vários anos, um projeto maravilhoso, que trouxe para os habitantes
dessas unidades um ambiente de casa, né? São praticamente casas verticais, porque as pessoas dão até depoimentos nesse vídeo aqui com passarinhos, com polinizadores, com flores, com árvores na janela, etc. E mais do que isso, né, esses prédios, de fato, que é o Bosco Verticale, né, ou o Bosque Vertical, ele levou para essa região de Milão uma queda de temperatura sensível, né, um frescor para essa região, levou mais qualidade do ar, porque ocorre uma filtragem do ar, principalmente do material particulado fino, né, e, enfim, trouxe uma série de benefícios, não só para os habitantes do prédio, como também para a cidade, ali para o entorno dessa edificação. E a gente observa que vários locais, em várias cidades do mundo, têm incorporado esse tipo de pegada, mas não necessariamente assim com florestas, com árvores, como aqui, mas também com paredes verticais, paredes verdes, né, melhor dizendo, além dos tetos verdes, né? Agora, eu coloco aqui também como um ponto aí de reflexão e de polêmica, né, que está se discutindo bastante aí em relação a essas edificações mais ecologicamente corretas, né, o fenômeno da ecogentrificação. E o que é isso, né? Como vocês puderam observar, inclusive por essa obra aí de Milão, essas obras são muito seletas, né? Elas acabam valorizando o local onde elas são construídas e, portanto, os imóveis têm um crescimento no seu valor de metro quadrado, etc., e tem ocorrido, né, historicamente, uma expulsão das populações menos privilegiadas dessas regiões, né? Então, ocorre o fenômeno da gentrificação baseado aí na bandeira da ecologia, né, que não é uma coisa bacana. Então, eu trouxe até uma informação interessante aqui, que em 1857 isso aconteceu para a construção do Central Park, por exemplo, né? Havia uma vila ali, a Seneca Village, que era basicamente de uma população negra, né? E nela existiam escolas, igrejas, vários moradores que foram simplesmente expulsos da região para que ele desse local ao Central Park, que é um local maravilhoso, porém de extrema valorização ali no seu entorno, né, na Manhattan, né? Então, isso está se discutindo bastante, inclusive aqui em São Paulo, né, em vários pontos aí do mundo. Uma outra tendência que está acontecendo também, e também está se refletindo na construção civil, é essa questão, né, pessoal? Tem havido uma mudança de mindset para muita gente que não tem mais o desejo de possuir, mas de ter acesso a, né? Então, a gente observa isso, por exemplo, com veículos, os próprios apartamentos, muito mais gente hoje faz conta antes de comprar um imóvel e muitas vezes chega à conclusão que vale mais a pena alugar pelo resto da vida um local e ter, inclusive, liberdade para mudar de bairro, mudar de tamanho de apartamento, não se preocupar tanto com a conservação, o estado de conservação do imóvel, do prédio, enfim, tem uma série de pensamentos e reflexões que não existiam antigamente, né, quando a gente tinha aquele sonho de ter a casa, o sonho de ter o carro, a casa de praia, a casa de campo, etc. E hoje as pessoas muito mais querem ter acesso e ter liberdade, né? Então, isso está acontecendo, inclusive, como eu disse, na construção civil, no urbanismo, no paisagismo, no design de interiores, ou seja, até na definição interior das edificações, dos ambientes, né? E aqui eu trouxe um outro exemplo, esse exemplo é na França, né? Onde há um compartilhamento da área comum no topo do prédio, né? Eu tenho até aqui, vizinho ao meu prédio, o próximo aqui onde eu moro, um prédio, assim, de apartamentos pequenos, né? Então, as pessoas compartilham todo o resto, a área interna, a área dos apartamentos é pequenininha, acho que é em torno de, sei lá, 30, 40 metros quadrados, e a área comum é fantástica, assim, o solário vive lotado de gente,
curtindo, aproveitando, fazendo até reuniões, que a gente vê um monte de gente lá, tem academia, tem área de lavanderia, então as pessoas estão preferindo, em muitos casos, ter acesso, como eu disse, a serviços, a ambientes, a espaços, do que ter de sua propriedade tudo dentro de casa, né? Isso também está se refletindo nos imóveis corporativos, né? Então, a gente tem exemplo, aqui é uma ilustração aí, uma isométrica, onde vocês observam painéis deslizantes e cortinas, enfim, que são recursos que antigamente eram quase que exclusividade de ambientes assim de lojas ou de galerias de arte, né? E a gente já vem observando esse tipo de recurso sendo usado em escritórios, por exemplo, né? E mais fortemente ainda com o advento da pandemia, porque com isso você consegue reconfigurar os espaços à medida da necessidade. Então, está se falando muito em deixar os escritórios ou as partes, os imóveis, né, a parte física das empresas, dedicada a reuniões, quando necessárias, reuniões presenciais, a eventos, né? E o trabalho individual, aquele trabalho que requer concentração, enfim, o trabalho remoto, né? Então, claro que isso vai de cada empresa, vai de, enfim, de cada profissional, etc. E de cada área também, porque tem áreas que isso não é praticável, mas tem se observado também esse movimento, né? Uma outra coisa que é tendência é o ressurgimento, isso eu coloquei entre aspas aqui, bairros bem servidos, porque é uma coisa que se falava muito aí quando eu era, inclusive, criança, né? Nossa, esse bairro aqui é super bem servido, tem mercado, tem lazer, tem escola perto, tem transporte, enfim. Então, mas isso está ressurgindo nas cidades, né? Que é o conceito da multicentralidade ou da pluricentralidade. E isso nada mais é do que você ter zonas, áreas, bairros, enfim, distritos, que tenham condições de atender minimamente as suas populações, né? Então, como eu disse, serviços básicos, transporte, escola, saúde, e até mais trabalho para mais pessoas, para mais moradores, né? Mas a gente sabe que, por exemplo, em cidades como São Paulo, é mais difícil a gente ter esse atendimento, principalmente do trabalho e também, muitas vezes, das escolas no bairro. Mas se a gente pensar que há pessoas que têm que se deslocar para absolutamente tudo e por extremas distâncias e por muito tempo, né, coisa assim de 3 horas por perna de deslocamento, né? Quer dizer, de manhã, né? De casa para o trabalho 3 horas e na volta outras 3 horas. É um absurdo um negócio desse, você ficar 6 horas numa condução, né? Eventualmente para trabalhar, para estudar, e fora todo o resto, né? Então, esse conceito, e isso, por exemplo, na pandemia, também ficou muito evidente, porque teria facilitado muito a vida de muita gente poder ter as coisas próximas de casa, que é esse conceito aí do 15-minute city plan, que é uma meta, né, da prefeita de Paris, que é ter tudo, entre aspas, a 15 minutos de casa, ou seja, você poder acessar serviços, produtos, lazer, etc., a pé ou de bicicleta, né? Isso teria facilitado muito, né, evitado muitos deslocamentos e muito contágio, por exemplo, né? Agora, com esses novos modos de trabalho que a gente vem adotando, a necessidade de baixa circulação por conta da pandemia, há uma tendência, ou pelo menos pode ocorrer, um olhar mais atento para a retomada da microeconomia, né? Acho que isso já aconteceu durante a pandemia, né? Foi a salvação de muita gente e deve se manter, né? Eu trouxe um exemplo aqui que é do agora, assim, lembrei, aquele prédio lá de Milão é do Stefano Boeri, né? Arquiteto, que tem projetos maravilhosos, né? Nessa linha, assim, de entre aspas, também inovadores, porque são projetos, na minha opinião, não inovadores, mas atentos às demandas mundiais, né?
essas transformações, esse contexto todo que eu apresentei para vocês, né? Então, esse projeto é um projeto de um bairro pós-Covid, que já está operando aí em Tirana, Riverside, na Albânia, para 12 mil habitantes. Reparem como ele é linear, né? Esse bairro, e ele é extremamente bem servido, né? Então, o projeto dele, ele foi feito já pensando em energias renováveis. Observem que há vários painéis solares aqui distribuídos por vários pontos do bairro. A gente tem grandes áreas comuns, então aquela história de eu poder ter acesso às coisas e não necessariamente eu ter as coisas no meu prédio, na minha casa, etc., né? Tem hospital, tem escolas, universidade, tem o Fab Lab aqui, né? Quer dizer, que é aquela coisa de você poder ter acesso a uma oficina ou aprender um trabalho manual, desenvolver um mobiliário, um maquinário, alguma coisa no seu bairro, né? Tem a agricultura urbana, os tetos verdes, a mobilidade ativa e o transporte elétrico muito valorizados, né? A mobilidade ativa, só um parênteses, para quem também não está familiarizado com o termo, ela trata daquela mobilidade que depende muito do ser humano, né? Então, é o a pé, é de bicicleta, é o patinete, mas não o motorizado, né? O patinete também do meu tempo, né? Que era movido a feijão, como eu brinco, enfim, e outros, até o skate, né? Os patins, né? Então, essas são as opções de mobilidade ativa, né? E tem uma outra questão importante, pessoal, falando aí da agricultura urbana, ela também está fazendo tem sido também muito valorizada, tá? Por conta de você diminuir a pegada de carbono no que diz respeito ao transporte dos alimentos, né? E também para você poder facilitar o atendimento de uma população que, de repente, se vê isolada, né? Tendo que ficar isolada por algum motivo. Por exemplo, pandemia, por exemplo, incêndios, como a gente vê lá na Califórnia, ou até tem visto aqui no Brasil, no interior de São Paulo, a gente teve casos aí perto de condomínios que foram assustadores, né? A gente tem também casos de inundações, né? Então, é muito importante, a gente tem, isso está inclusive contemplado, para vocês terem uma ideia, naquelas normas que eu mostrei de cidades e comunidades sustentáveis e resilientes, tá? É um dos indicadores, inclusive. E falando, inclusive, do Stefano Boeri, ele também tem preconizado a retomada de áreas que foram abandonadas na Itália, pequenos vilarejos, né? Então, lá também houve um êxodo para os grandes centros, né? E isso não é exclusividade de Brasil ou de outros países. De fato, o fato de você poder voltar parte da população para áreas que estão desocupadas e que têm, portanto, em tese, né, condições de voltar a atender melhor aquela parte da população do que o grande centro urbano, por que não? Né? Então, de repente, é uma coisa que a gente está... que a gente acabou fazendo, de certa forma, aqui, por exemplo, no interior de São Paulo, mas que hoje a gente tem a gente ainda tem um êxodo muito grande das pessoas no que diz respeito a uma necessidade de deslocamento para vir para São Paulo trabalhar, por exemplo, ou para estudar, tanto que a gente tem os congestionamentos, né? Isso aconteceu com o Alphaville, por exemplo, né? Então, o ideal é que a gente consiga ter uma revitalização completa dessas áreas anteriormente habitadas e que foram abandonadas ou perderam valor, né, de alguma forma. Tem, então, uma questão importante, né, pessoal, que dentro daqueles conceitos que eu passei para vocês, havia lá o conceito da economia circular, que ele trata muito mais do que a reciclagem, né? Quer dizer, uma das etapas, digamos assim, contempladas na economia circular é a reciclagem de materiais, né? Mas é muito mais do que isso, né? A economia circular, ela basicamente ela está assentada na questão de você identificar valor
nos vários insumos, nos vários produtos, nos vários serviços presentes numa cadeia, né? E ela identifica que cada resíduo, entre aspas, ele é matéria-prima para o consumidor, para algum outro ator da cadeia, né? Então, é muito interessante esse processo. Eu recomendo também que quem não conhece se informe, porque é maravilhoso, o conceito é maravilhoso, não é, como diz a própria gerente da Fundação Ellen MacArthur para a América Latina, não é ficar abraçando árvore, não é uma coisa zen, é uma coisa a pé no chão, que valoriza a parte financeira, a parte econômica. Todo mundo precisa de dinheiro para viver, mas também tudo isso em harmonia com o meio ambiente, com uma distribuição de riqueza e de prosperidade, digamos assim, para todos os atores de uma determinada cadeia, tá? Então, é uma coisa muito interessante. E aí a gente tem exemplos, inclusive na construção civil, que parecem bobinhos, mas não tem nada de bobinhos, como, por exemplo, os ecobricks. Eu não sei se vocês conhecem, mas eu não vou novamente passar o vídeo, mas é muito legal. Esse vídeo aqui mostra uma comunidade aqui na América Latina enchendo garrafas PET com plástico. Então, sacolinhas, todo tipo de resíduo plástico, né? Não requer prática nem habilidade, qualquer pessoa pode fazer isso. E aí, essas garrafas PET, elas dão conta, elas se tornam reservatórios de resíduo, né, de resíduo plástico, que está sendo um drama no mundo inteiro. Acho que vocês devem saber aí do problema que vem acontecendo nos oceanos, de criação de ilhas, verdadeiras ilhas mesmo, pessoal, com quilômetros de comprimento e dezenas de metros de profundidade de plástico, né? E que vem destruindo ecossistemas, até quem diga que daqui a pouco a gente vai ter mais plástico que peixe no mar, né? E então esse seria um jeito de você, inclusive em locais onde você tem mais lixo que matéria-prima para fazer tijolo, que você possa construir tijolos ecológicos, né? Por meio dessas garrafas PET, que acabam, claro, recebendo argamassas para dar uma estrutura, né, para que você possa construir uma estrutura com elas, né? Tem nesse vídeo desse link aqui embaixo, que vocês estão vendo na tela, tem todo jeito, mostra todo jeito do pessoal fazer, mas existe um portal, né, que trata justamente dos ecobricks, tem um manual que ensina qualquer um, está lá disponível para baixar, ensina a fazer. Então, por que a gente não usa mais esse tipo de coisa, por exemplo, em habitação popular, né? Então, são perguntas que são mais para a gente se fazendo, a gente não precisa ter a resposta agora, mas é importante a gente começar a pensar nesse tipo de iniciativa, né? Esse é um projeto já mais sofisticado, porque vem de um arquiteto belga, ou melhor, de um escritório de arquitetura belga, mas mais uma startup da Noruega e a UN Habitat, né? Casas modulares dedicadas ali a regiões da África, mas feitas com blocos de plástico reciclado, né? Então, é um jeito de você endereçar a escassez de materiais da região com dar uma destinação correta a resíduos por meio da economia circular, né, que é isso, a economia circular na veia, e, na verdade, também a custos acessíveis, isso que é mais bacana, porque essa é a pegada dessa unidade da ONU, né, que é essa parte de habitação. Então, embora esse projeto aqui esteja bárbaro, né, super bonito, bem apresentado e tal, ele é um projeto popular, tá? Há também essa iniciativa dessa empresa muito, muito legal, que é a Icon, nos Estados Unidos, que trabalha com impressão 3D. Eles desenvolveram todo o processo, né, tanto a impressora, como o software e como o tipo de argamassa que eles empregam, porque tem que ser uma argamassa especial para a impressora 3D, né? E eles têm feito parcerias com ONGs ou organizações sociais pelo mundo, desenvolvendo vilas,
né, de casas populares. Tem um vídeo muito bacana aqui embaixo, que é sobre um projeto em Austin, né, com casas populares aí da ordem de 60 metros quadrados de área, feitas em menos de 24 horas, né, ao custo de $4.000. E mais bacana desse negócio de Austin, que eu achei, que dá uma sensação realmente de pertencimento e de empoderamento para as pessoas que, em alguns casos ali, estavam morando em favelas, né? É a questão do envolvimento dessas pessoas ao dar acabamento às suas casas, né? Então, os moradores foram chamados para ver a estrutura das casas, né? Das suas casas, e já começarem a pensar em como dariam acabamento, ajudariam. Então, ficou um trabalho colaborativo, cooperativo. Então, muito legal. Tem umas iniciativas muito interessantes. E agora a Icon desenvolveu uma segunda geração de impressoras em que eles conseguem produzir residências de 185 metros quadrados em alguns dias e a $20.000 cada uma. Então, também não é uma coisa... também são habitações acessíveis, né? E o mais bacana de tudo que eles publicaram recentemente, agora em outubro, no site deles, eles receberam fundos da NASA para fazer um estudo de um projeto de habitação lunar, né? Então, junto com outras... tem startup, enfim, tem outro pessoal de arquitetura e tal. Mas o que eu quero dizer, mostrando isso aqui para vocês, é o seguinte: imagina que bacana, por meio desses fundos e do fomento aí da NASA, o quanto a tecnologia deles não vai se desenvolver e vai depois reverter esse desenvolvimento para as habitações daqui, né, as habitações populares. Então, eu acho essas coisas muito interessantes, né, porque, de fato, é um jeito de você, como Fórmula 1, né, ou até mesmo se a gente pegar aí as guerras, enfim, que acabam recebendo investimentos para pesquisa, para a ciência, etc., para tecnologia, que acabam depois se revertendo para o dia a dia das pessoas, né? Tem essa matéria deles também, para quem quiser assistir, muito legal no site deles, tá? E aí a gente tem a resiliência diante das mudanças climáticas, né, pessoal? Porque nós temos várias regiões pelo mundo que já estão enfrentando problemas com a elevação do nível dos mares, com ressacas, a gente vê isso aqui no Brasil de monte, né? Com a destruição de propriedades, aquela frase, né? A natureza retomando os seus espaços, né? E há locais, de fato, em que ela retomou mesmo. Então, não é aquela coisa assim, a maré subiu, mas voltou. Não voltou, ficou e pegou partes, sei lá, de ilhas, partes costeiras, né? E se a gente levar em conta, aqui eu tinha um outro vídeo bacana para mostrar para vocês, de uma cidade da China, mas esse projeto, para vocês terem uma ideia, ele nasceu em 2011, olha como o pessoal faz tempo já que o pessoal está olhando para isso, né? E é uma área toda super lúdica aqui, com praças, com playground, com circulação de um monte de gente, com agricultura urbana, tem de tudo nessa região, e, ao mesmo tempo, ela está previsto nessa região que ela possa se inundar, né, e aproveitar essa inundação para coletar nutrientes e irrigação necessária para os tipos de cultivos e vegetação que foram contemplados no projeto, e depois ela volta ao estado normal, e aí se resgatam, se regeneram aí os espaços de ocupação de parques, etc. e tal. É muito bonito esse projeto, né? E aí eu fico pensando justamente aqui no Brasil, onde a gente tem mais da metade da população brasileira vivendo em zonas costeiras, né? O quanto será que a gente está pensando nisso, pessoal? Né? Nós, como profissionais dessa área de construção civil, de arquitetura, de design, de urbanismo, enfim, e até outros profissionais, como eu disse, profissionais
da área de humanas, né, de sociologia, enfim, que precisam trabalhar todos juntos, né, o quanto a gente está realmente sentando para discutir esses problemas, pessoal, para construir novas cidades. Por exemplo, a gente tem, em Nova York, a gente já tem regiões ali em Manhattan, que já desocuparam os primeiros andares de vários imóveis, porque é sabido que eles vão inundar, e enfim, Nova York está se preparando realmente para essa situação, né? Então, vocês imaginem a preços de Manhattan você desocupar um primeiro andar em várias edificações, né? Existem planos incríveis em Nova York, em Boston, no Reino Unido, em Londres, né? Existem muitas cidades pelo mundo que estão de olho nisso. Então, eu queria deixar essa provocação aqui, o quanto a gente está pensando nisso no Brasil, né? E, finalmente, eu dei aqui uma resumida geral em tudo que eu falei, né? Quer dizer, população mundial e urbana crescentes, mais megacidades que devem ser construídas aí nos próximos 10, 20 anos, 10 anos, né, na verdade. Impactos na biodiversidade, pandemias, mudanças climáticas, escassez de recursos naturais, desemprego e extrema pobreza, conflitos de toda sorte. Como é que a gente faz para endereçar todas essas questões e de uma forma sustentável, né, pessoal? Porque não é só para hoje, são coisas para gerações futuras, né? Então, essa pergunta final eu deixo aí para vocês, né, como uma provocação mesmo, um convite à reflexão, né? E eu estou agora aberta às dúvidas e contribuições de vocês. Me perdoem se eu me estendi um pouco demais, mas o tema é interessante. Vamos lá, microfones abertos. Para aqueles que não tiverem áudio, podem fazer a pergunta no chat, que nós fazemos aqui para a Renata, né? Perfeito. Ou para aqueles que forem muito tímidos, né? Preferirem escrever, tá ótimo também. Senhor Edmilson, sempre me prestigiando. Gostei muito da sua presença. Eduardo Oliva, vejo vários amigos aqui que costumam me prestigiar. Então, pessoal, gostariam de fazer alguma colocação, algum comentário, algo que vocês tenham visto e eventualmente não concordam ou já conviveram com isso e gostariam de dar o seu depoimento? Bom, Samara, digamos que estão todos tímidos. Olha, eu prefiro pensar que você explicou muito bem, que não gerou nem dúvida. Tem sempre essa possibilidade, né? Ou a gente explicou super bem e tá todo mundo estarrecido, ou ninguém entendeu nada, né? Ai, ai. Mas olha, pessoal, de fato eu gostaria de agradecer, tá, a presença de vocês. Eu sei que o cansaço é grande, né? Já são 7 horas. Eu vou depois compartilhar o material com o pessoal do Sinduscom. Foi um grande prazer tê-los comigo, tá? E espero que a gente mantenha contato, que tenha sido só um início. Olha, teve alguém que comentou aqui que é difícil fazer uma pergunta quando se tem tanta informação, né? Foi a Daniela Barbaro, olha lá. Deixa eu ver o Marcelo. Vou expressar o que sinto. Enxergamos necessário avançar com os estudos
e com as políticas de planejamento, mas estamos evoluindo muito pouco na prática. É isso aí, né, Marcelo? Foi o que eu comentei no início, é o iceberg, né? A gente tem ainda grandes passos para dar, mas é como eu digo, é um de cada vez. Se a gente não começar, mas eu acho que a gente já começou, não dá para sair correndo. A gente adoraria, né? Sair correndo. Eu sou uma pessoa de correr, mas não dá. A gente tem que ir no ritmo que é possível, na verdade, né? E o que é mais importante, eu acho que a gente observar tudo isso que está acontecendo no mundo e mesmo aqui no Brasil, né? E tentar participar como possível, né? Eu acho que a gente está aqui para isso, né? Para poder fazer cada um a nossa parte, a sua parte, na sua atividade profissional, na sua casa, né? Na sua vida pessoal. E isso faz diferença, sim, né? É muito importante, tá? Senão a gente não levanta de manhã, né? Se a gente pensar que nada resolve, então a gente nem sai da cama de manhã. A gente não pode ter desalento, né? Bem, eu acho que poderíamos talvez encerrar. O que você acha, Samara? Sim, podemos. Para aqueles que preencheram a lista de avaliação, a lista de presença, né? Eu mando depois o material que você disponibilizar. E é isso. Pessoal, então, muito obrigada mais uma vez. Espero que estejamos em contato daqui para frente. Depois, deixa eu até compartilhar aqui o meu e-mail. Se alguém se sentir mais à vontade para escrever depois, fiquem à vontade, tá? Pronto. Olha lá que chique. Difícil perguntar como a Mag na aula. Vendo, eu falei para você. Foi tão boa que não gera dúvida, não gera questionamento. Ah, ótimo. Obrigada, viu, pessoal? Obrigada, Renata, mais uma vez aí pelo apoio da Mauá, pela sua disponibilidade e aguardamos uma próxima, né? Eu que agradeço a todos, ao Sinduscom, a Mauá e a todos que participaram, gente. Um forte abraço, viu? Uma boa noite para todos, mantenham-se saudáveis e em segurança.